Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$ 5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. O problema final. Um caso de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. É consternado que pego da pena para escrever estas últimas palavras, com que registrarei os singulares talentos pelos quais meu amigo Mr. Sherlock Holmes se distinguia. De maneira desordenada, e sinto-o profundamente de todo imprópria, esforcei-me por relatar de algum modo as estranhas experiências que tive em sua companhia, desde o acaso que nos uniu no período de um estudo em vermelho até o momento de sua interferência na questão do tratado naval, interferência que teve o efeito inquestionável de evitar grave complicação internacional. Era minha intenção parar ali e nada dizer do evento que gerou em minha vida um vazio que o transcurso de 2 anos pouco fez para preencher. Minha mão foi forçada, no entanto, pelas cartas recentes em que o coronel James Moriarty defende a memória do irmão, e não tenho escolha senão expor os fatos diante do público, exatamente como aconteceram. Somente eu conheço a verdade absoluta no assunto e estou convencido de que silenciá-la não servirá mais a nenhum bom propósito. Que eu saiba, só houve 3 relatos na imprensa. Aquele publicado no Jornal de Geneve em 6 de maio de 1891. O comunicado da Reuters nos jornais ingleses em 7 de maio, e por fim as cartas recentes a que aludi. O primeiro e o segundo foram extremamente condensados, ao passo que as últimas são, como mostrarei agora, uma perversão absoluta dos fatos. Cabe a mim contar pela primeira vez o que realmente aconteceu entre o professor Moriarty e Mr. Sherlock Holmes. Talvez o leitor se lembre de que após meu casamento e meu subsequente início na clínica privada, as relações muito íntimas que existiam entre mim e Holmes foram em certa medida modificadas. Ele ainda recorria a mim vez por outra, quando desejava uma companhia em suas investigações. Mas essas ocasiões foram se tornando cada vez mais raras, de tal modo que constato que no ano de 1890 só houve 3 casos de que conservo algum registro. Durante o inverno daquele ano e o início da primavera de 1891, li nos jornais que ele fora contratado pelo governo francês em razão de um assunto de suma importância, e recebi 2 bilhetes seus enviados de Narbonne e Nîmes, que me deram a entender que sua estada na França seria longa. Foi com alguma surpresa, portanto, que o vi adentrar meu consultório na tarde de 24 de abril. Tive a impressão de que estava mais pálido e magro que de costume.
É verdade. Tenho me esfaldado além da conta. Ele observou em resposta a meu olhar e não às minhas palavras. Estive um pouco pressionado ultimamente. Tem alguma objeção a que eu feche a persiana? A única luz na sala vinha da lâmpada sobre a mesa que eu estivera lendo. Holmes avançou grudado à parede e, após cerrar a persiana, aperrolhou-a firmemente. Está com medo de alguma coisa? Perguntei. Bem, estou. De quê? De pistolas de ar comprimido. Meu caro Holmes, que quer dizer? Acho que você me conhece bastante bem, Watson, para compreender que não sou de maneira alguma um homem nervoso. Ao mesmo tempo, é tolice e não coragem recusar-se a reconhecer o perigo quando ele está ao nosso lado. Poderia me ceder um fósforo? Tragou a fumaça do cigarro como se a influência calmante lhe fosse agradável. Devo lhe pedir desculpas por vir tão tarde, disse ele. E além disso, lhe peço para quebrar as convenções a ponto de me deixar sair de sua casa daqui a pouco pulando o muro do seu quintal. Mas o que significa tudo isso? Ele estendeu a mão e vi a luz da lâmpada que tinha os nós de 2 dedos escoriados e sangrando. Como vê, não é uma etérea ilusão, disse sorrindo. Ao contrário, é algo sólido bastante para arrebentar a mão de um homem. Mrs. Watson está em casa? Está fora fazendo uma visita. É mesmo? Está sozinho? Inteiramente. Isso torna mais fácil para mim propor-lhe que vá passar uma semana no continente comigo. Onde? Em qualquer lugar. Para mim dá no mesmo. Havia algo de muito estranho naquilo tudo. Não era da natureza de Holmes tirar férias sem que nem para quê. E alguma coisa no seu semblante pálido, abatido, me dizia que seus nervos estavam no mais alto grau de tensão. Ele leu a pergunta em meus olhos e, unindo a ponta dos dedos, os cotovelos nos joelhos, explicou a situação. Provavelmente nunca ouviu falar do professor Moriarty, não é? Perguntou. Nunca. Veja só. Aí está a genialidade e o prodígio da coisa, exclamou ele. O homem permeia Londres e ninguém jamais ouviu falar dele. É isso que o põe num pináculo nos anais do crime. Eu lhe digo com toda a seriedade, Watson, que se pudesse derrotar esse homem, se pudesse livrar a sociedade dele, a meus próprios olhos minha carreira teria atingido seu apogeu e eu me disporia a adotar um sistema de vida mais plácido. Cá entre nós, os casos recentes em que pude ser de algum auxílio à família real da Escandinávia e à República Francesa deixaram-me em condições tais que eu poderia continuar vivendo da maneira sossegada que me é a mais agradável e concentrar a atenção nas minhas pesquisas químicas. Mas não conseguiria descansar. Watson não seria capaz de ficar sentado tranquilamente na minha cadeira, sabendo que um homem como o professor Moriarty anda impunemente pelas ruas de Londres. Mas o que fez ele? Sua carreira foi extraordinária. É um homem bem nascido e de excelente formação intelectual, dotado pela natureza com fenomenal talento matemático. Aos 21 anos escreveu um tratado sobre o teorema binomial, que fez furor na Europa.
Graças a ele, ganhou a cátedra de matemática em uma de nossas universidades menores e, ao que tudo indicava, tinha uma carreira das mais brilhantes diante de si. Mas o homem apresentava tendências hereditárias da espécie mais diabólica. Corria-lhe no sangue uma tara criminal que, em vez de ser modificada, foi aumentada e tornada infinitamente mais perigosa por sua capacidade mental. Rumores soturnos passaram a circular em torno dele na cidade universitária e ele acabou sendo compelido a renunciar à sua cátedra e a vir para Londres, onde se estabeleceu como professor particular para os exames de ingresso no Corpo de Oficiais do Exército. Até aí, sua história é bem conhecida, mas o que vou lhe contar agora é o que eu mesmo descobri. Como você sabe, Watson, não há quem conheça os círculos criminosos mais elevados de Londres tão bem como eu. Durante anos a fio percebi constantemente um poder por trás do malfeitor, uma grande capacidade organizadora que se interpõe sempre no caminho da lei e acoberta o bandido. Vezes sem conta, em casos dos mais variados tipos, falsificação, roubos, homicídios, senti a presença dessa força e deduzi sua ação em muitos daqueles crimes não desvendados em que não fui pessoalmente consultado. Durante anos tentei romper o véu que a encobria e por fim chegou o momento em que descobri o fio da meada e o segui, até que ele me levou, após 1000 voltas ardilosas, ao ex-professor Moriarty, o célebre matemático. Ele é um Napoleão do crime, Watson. É o organizador da metade do que se faz de errado e de quase tudo que passa despercebido nesta grande cidade. É um pensador abstrato, tem um cérebro de primeira ordem, permanece estático, como uma aranha no centro de sua rede, mas essa rede tem 1000 radiações e ele conhece cada palpitação de cada uma delas. Ele mesmo não faz muita coisa, apenas planeja, mas seus agentes são numerosos e esplendidamente organizados. Se há um crime a ser cometido, um documento a ser subtraído, digamos, uma casa a ser roubada, um homem a ser sequestrado, a informação é levada ao professor. O assunto é organizado e levado a cabo. O agente pode ser apanhado. Neste caso, encontra-se dinheiro para sua fiança ou sua defesa. Mas o poder central que usa o agente nunca é apanhado. Nunca é sequer suspeitado. Mas foi essa organização que eu deduzi, Watson, e a cujo desmascaramento e dissolução dediquei toda a minha energia. Mas o professor estava protegido por salvaguardas tão ardilosamente concebidas que, não importa o que eu fizesse, parecia impossível reunir provas capazes de condená-lo num tribunal. Você conhece meus poderes, Watson. E a despeito deles, ao cabo de 3 meses, fui obrigado a confessar que encontrara por fim um antagonista que era, intelectualmente, meu igual. Meu horror diante de seus crimes empalideceu diante de minha admiração por sua perícia. Mas, finalmente, ele cometeu um erro. Um errinho de nada, mas foi mais do que teria podido ousar quando eu estava tão próximo de agarrá-lo. Tive minha chance e, a partir desse ponto, teci minha rede em torno dele até que agora ela está prestes a se fechar. Em 3 dias, isto é, na próxima segunda-feira, as coisas estarão maduras e o professor,
como todos os principais membros da sua quadrilha, estará nas mãos da polícia. Depois virá o maior julgamento criminal do século, a elucidação de mais de 40 mistérios e a forca para todos eles. Mas se fizermos um movimento que seja prematuramente, você compreende? Eles podem escapulir de nossas mãos até no último instante. Agora, se eu pudesse ter feito isso sem o conhecimento do professor Moriarty, não teria havido problema. Mas ele era astuto demais para isso. Viu cada passo que dei para cercá-lo. Inúmeras vezes tentou escapulir, mas eu sempre antecipava suas ações. Eu lhe digo, meu amigo, que se um relato detalhado dessa luta silenciosa fosse escrito, granjearia seu lugar como o mais brilhante duelo na história da detecção. Nunca fui tão competente, nunca fui tão duramente pressionado por um adversário. Seus golpes foram mortais, mas consegui revidá-los. Esta manhã foram dados os últimos passos e somente 3 dias seriam necessários para que o assunto fosse encerrado. Eu estava em minha sala, refletindo sobre a questão, quando a porta se abriu e vi o professor Moriarty diante de mim. Tenho nervos bastante resistentes, Watson. Mas devo confessar que estremeci ao ver o homem que tanto ocupara meus pensamentos ali de pé, em pessoa, na soleira de minha sala. Sua aparência me era bastante familiar. Ele é extremamente alto e magro, a testa branca e protuberante, e os olhos são profundamente encravados na cabeça. Escanhoado, pálido e de aparência ascética, conserva alguma coisa do professor em seus traços. Os ombros são descaídos por força de muito estudo e o rosto, projetado para a frente, não para de oscilar lentamente de um lado para outro de uma maneira curiosa, lembrando um réptil. Examinou-me com grande curiosidade em seus olhos franzidos. Tem menos desenvolvimento frontal do que eu teria esperado, ele disse por fim. É um hábito perigoso manusear armas de fogo carregadas no bolso do roupão. O fato é que, à sua entrada, eu reconhecera instantaneamente a situação de extremo perigo em que me encontrava. A única escapatória concebível para ele consistia em me silenciar. Num instante eu transferira o revólver da gaveta para o meu bolso e apontava para ele através do tecido. Diante de sua observação, tirei a arma do bolso e depositei-a engatilhada sobre a mesa. Ele continuou a sorrir e a piscar, mas alguma coisa em seus olhos me deixou feliz por ter a arma ali. O senhor evidentemente não me conhece, disse ele. Pelo contrário, respondi. Julgo ser bastante evidente que o conheço. Por favor, queira se sentar. Posso ceder-lhe 5 minutos se tem algo a dizer. Tudo o que eu tenho a dizer já lhe cruzou a mente, disse ele. Neste caso, minha resposta já cruzou a sua, respondi. Não vai ceder em absoluto. Ele enfiou a mão no bolso e eu peguei a pistola na mesa. Mas ele apenas tirou uma agenda em que escrevera algumas datas. O senhor cruzou meu caminho no dia 4 de janeiro, disse. No dia 23, incomodou-me. Em meados de fevereiro, fui seriamente importunado pelo senhor. No fim de março, fui completamente estorvado em meus planos e agora, no final de abril,
Sua constante perseguição me põe sob o risco real de perder minha liberdade. A situação está se tornando insustentável. Tem alguma sugestão a fazer? O senhor deve desistir, Mr. Holmes, disse ele balançando a cabeça. Realmente deve, o senhor sabe. Depois de segunda-feira, disse eu. Ora. Tenho certeza de que um homem com a sua inteligência verá que este negócio só pode ter um desfecho. O senhor tem de recuar. Tem agido de tal maneira que só me resta um recurso. Foi um prazer intelectual para mim ver o modo como enfrentou esta questão. E digo-lhe sinceramente que lamentaria ser forçado a tomar uma medida extrema. O senhor sorri, mas eu lhe asseguro de que realmente o faria. O perigo é parte do meu ofício, observei. Isso não é perigo, respondeu ele. É destruição inevitável. O senhor está atrapalhando não apenas um indivíduo, mas uma organização poderosa, cuja plena magnitude, apesar de toda a sua esperteza, não foi capaz de compreender. Deve sair do caminho, Mr. Holmes, ou será pisoteado. Receio, disse eu levantando-me, que no prazer desta conversa eu esteja negligenciando um negócio importante que me espera em outro lugar. Ele também se levantou e contemplou-me em silêncio, sacudindo a cabeça tristemente. Bem, disse por fim. Parece uma pena, mas fiz o que podia. Conheço cada movimento do seu jogo. O senhor nada pode fazer antes de segunda-feira. Espera me levar ao banco dos réus. Garanto-lhe que nunca me sentarei ali. Espera me derrotar. Garanto-lhe que nunca me derrotará. Se for esperto o bastante para me destruir, fique certo, Mr. Holmes, de que lhe retribuirei na mesma moeda. Fez-me vários elogios, Mr. Moriarty, respondi. Deixe-me fazer-lhe um em retribuição, dizendo-lhe que, se tivesse certeza de destruí-lo, aceitaria alegremente ser destruído em benefício público. Posso lhe prometer uma coisa, mas não a outra, rosnou ele. E com essas palavras deu-me as costas encurvadas e saiu da sala apertando os olhos e piscando. Essa foi a minha singular entrevista com o professor Moriarty. Confesso que ela causou efeito desagradável sobre mim. Sua maneira de falar, suave e precisa, dá uma impressão de sinceridade que um mero valentão não conseguiria produzir. Você dirá, é claro, por que não tomar precauções policiais contra ele? A razão é que estou inteiramente convencido de que o golpe seria desferido por seus agentes. Tive a melhor das provas de que seria assim. Já foi atacado? Meu caro Watson, o professor Moriarty não é homem de procrastinar. Saí por volta do meio-dia para tratar de alguns negócios em Oxford Street. Quando passei pela esquina de Bentinck Street com Welbeck Street,
Um carroção com 2 cavalos desembestados passou zunindo por mim. Saltei para o passeio e me salvei por uma fração de segundo. O carroção tomou Marylebone Lane e desapareceu num instante. Depois disso, mantive-me na calçada, Watson. Mas quando descia Vere Street, um tijolo caiu do telhado de uma casa e se estilhaçou a meus pés. Chamei a polícia e o lugar foi examinado. Havia lajes e tijolos empilhados no telhado para reparos que seriam feitos e quiseram me convencer de que o vento derrubara um deles. Claro que não acreditei, mas não pude provar nada. Depois disto, tomei um carro de aluguel até o apartamento do meu irmão em Pall Mall, onde passei o dia. Agora vim vê-lo e no caminho fui atacado por um sujeito com um cacetete. Derrubei-o e a polícia o deteve. Mas posso lhe afirmar com a mais absoluta certeza que nenhuma conexão jamais será encontrada entre o cavalheiro em cujos dentes da frente esfolei os nós dos meus dedos e o professor de matemática aposentado que, aposto, está resolvendo problemas num quadro negro a 15 quilômetros daqui. Você não se espantará, Watson. Você não se espantará, Watson, de que meu primeiro ato ao entrar em sua casa tenha sido fechar a persiana e de que eu tenha sido obrigado a lhe pedir permissão para deixar sua casa por uma saída um pouco mais discreta que a porta da frente. Muitas vezes admirei a coragem de meu amigo, mas nunca mais que naquele momento, quando ele desfiou tranquilamente uma série de incidentes que deviam ter se combinado para compor um dia de horror. Passará a noite aqui? Perguntei. Não, meu caro amigo. Você poderia me julgar um hóspede perigoso. Tenho meus planos e tudo correrá bem. As coisas foram tão longe que podem se mover sem a minha ajuda no que diz respeito à prisão dele, embora a minha presença vai ser necessária para uma condenação. É óbvio, portanto, que o melhor que tenho a fazer é me ausentar pelos dias que restam, antes que a polícia esteja livre para agir. Assim, seria um grande prazer para mim se você pudesse ir para o continente comigo. A clínica está calma, respondi, e tenho um vizinho prestativo. Gostaria de ir e partir amanhã de manhã, se necessário. Ah, sim, é extremamente necessário. Portanto, estas são as suas instruções e eu lhe peço, meu caro Watson, que as obedeça literalmente, pois agora você está jogando em parceria comigo contra o mais esperto trapaceiro e a mais poderosa associação criminosa da Europa. Agora ouça. Você despachará para a Victoria toda a bagagem que pretenda levar por um mensageiro de confiança, sem endereço. De manhã mandará chamar um Hanson, mas instruirá seu criado a não tomar nem o primeiro nem o segundo que se apresentem. Saltará nesse Hanson e seguirá para a extremidade de Lauder Arcade, contígua ao Strand, entregando o endereço ao cocheiro numa tira de papel, com um pedido de que ele não a jogue fora. Tenha pronto o dinheiro para pagar a corrida. E no instante em que seu carro parar, saia correndo pela arcade, regulando o tempo de modo a chegar do outro lado às 9:15. Encontrará um pequeno Brougham esperando junto ao meio-fio, dirigido por um sujeito com uma grossa capa preta com um debrum vermelho na gola. Entre nele e chegará a Victoria a tempo de tomar o Expresso Continental. Onde o encontrarei? Na estação. O segundo vagão de primeira classe a partir da frente estará reservado para nós. Então, nós nos encontraremos no vagão.
Isso mesmo. Foi em vão que pedi a Holmes que pernoitasse em minha casa. Ficou evidente para mim que ele pensava que poderia atrair problemas para o teto que o abrigasse e que esse foi o motivo que o impeliu de partir. Com algumas palavras apressadas relativas aos nossos planos para o dia seguinte, ele se levantou e saiu comigo para o quintal. Pulou o muro que dá para Mortimer Street e assobiou imediatamente para um hansom em que eu ouvi se afastar. De manhã, obedeci às injunções de Holmes ao pé da letra. Um hansom foi chamado para as precauções que impediriam que parecesse estar nos esperando, e segui logo após o desjejum para Lauder Arcade, que atravessei correndo tão depressa quanto pude. Um Brogan esperava com um cocheiro corpulento enrolado numa capa escura. Assim que embarquei, chicoteou o cavalo e disparou a toda para a estação Victoria. Quando lá apeei, ele virou a carruagem e partiu de novo sem sequer olhar para a minha direção. Até aí tudo havia caminhado admiravelmente. Minha bagagem esperava por mim e não tive dificuldade em encontrar o vagão que Holmes indicara, tanto mais que era o único no trem com a tabuleta reservado. Minha única fonte de ansiedade foi o não aparecimento de Holmes. Segundo o relógio da estação, faltavam apenas 7 minutos para partirmos. Procurei em vão a figura do meu amigo entre os grupos de viajantes e os que faziam o seu bota fora. Não havia sinal dele. Passei alguns minutos observando um venerável padre italiano que tentava fazer um carregador entender, com seu inglês estropiado, que a sua bagagem devia ser despachada para Paris. Depois, tendo dado mais uma olhada à minha volta, retornei ao meu vagão, onde vi que o carregador, apesar da indicação, dera-me meu decrépito amigo italiano como companheiro de viagem. Como era inútil explicar-lhe que sua presença era uma invasão, porque meu italiano era ainda mais limitado que o inglês dele, dei de ombros resignadamente e continuei a olhar para fora com ansiedade à procura do meu amigo. Fui tomado por um calafrio à ideia de que a ausência dele podia significar que sofrera algum golpe durante a noite. As portas já haviam sido fechadas e o apito soara quando... "Meu caro Watson", disse uma voz, "você não se dignou sequer a me dar bom dia." Virei-me em incontrolável espanto. O idoso eclesiástico voltara o rosto para mim. Num instante as rugas alisaram-se. O nariz afastou-se do queixo. O lábio inferior deixou de pender e a boca de resmungar. Os olhos opacos recobraram seu fogo. A figura encurvada se expandiu. Um segundo depois, toda a armação desabou de novo e Holmes desapareceu tão rapidamente como surgira. "Deus do céu!" exclamei. "Que susto você me deu!" "Todas as precauções continuam sendo necessárias", sussurrou ele. "Tenho razões para pensar que estão na nossa pista." "Ah! Lá vem o próprio Moriarty." O trem já começara a se mover. Olhando para trás, vi um homem alto tentando abrir caminho furiosamente em meio à multidão e acenando a mão como se desejasse fazer o trem parar. Mas era tarde demais, pois estávamos ganhando ímpeto rapidamente. E um instante depois, deixamos a estação para trás. "Com todas as nossas precauções, você vê que escapamos por um triz", disse Holmes rindo. Levantou-se e, tirando a batina preta e o chapéu que haviam composto seu disfarce, guardou-os numa maleta de mão. "Viu o jornal da manhã, Watson?" "Não. Então não soube o que houve em Baker Street?" "Baker Street? Puseram fogo no nosso apartamento a noite passada. Não houve grandes prejuízos." "Céus, Holmes!
Holmes, isso é intolerável. Devem ter perdido a minha pista por completo depois que o homem do cacetete foi preso. De outro modo, não poderia ter imaginado que eu voltara para os meus aposentos. Evidentemente, tomaram a precaução de vigiá-lo, e foi isso que trouxe Moriarty à vitória. Você não teria cometido algum deslize na vinda. Fiz exatamente o que você aconselhou. Encontrou seu Brigham? Encontrei, estava à espera. Não reconheceu seu cocheiro? Não, era meu irmão Mycroft. Num caso como este, é uma vantagem movimentar-se sem precisar confiar num mercenário. Mas agora precisamos planejar o que faremos com Moriarty. Como este é um trem expresso e o barco viaja em conexão com ele, eu diria que nos livramos dele de maneira muito eficaz. Meu caro Watson, é evidente que você não compreendeu quando eu disse que esse homem pode ser situado no mesmo plano intelectual que eu. Fosse eu o perseguidor, você imagina que iria me deixar desconcertar por obstáculo tão insignificante? Por que então o depreciaria tanto? Mas o que fará ele? O que eu faria? E o que você faria, Holmes? Usaria um especial, mas ele chegará atrasado. De maneira alguma, de maneira alguma, de maneira alguma. Este trem para em Canterbury e o barco sempre sai com pelo menos um quarto de hora de atraso. Ele nos alcançará lá. Parece que nós é que somos os criminosos. Providenciemos para que seja preso ao chegar. Seria estragar o trabalho de 3 meses. Pegaríamos o peixe grande, mas os menores escapariam da rede por todos os lados. Na segunda-feira, prenderíamos todos eles. Não. Uma detenção é inadmissível. Que fazer então, Holmes? Desceremos em Canterbury. E depois? Bem, faremos uma viagem através do país até New Haven e de lá seguiremos para Deep. Mais uma vez, Moriarty fará o que eu faria. Ele irá para Paris, localizará nossa bagagem e esperará por nós durante 2 dias na estação. Nesse meio tempo, nós nos presentearemos com um par de maletas de mão. Estimularemos a indústria dos países por onde viajarmos e seguiremos tranquilamente para a Suíça, passando por Luxemburgo e Basileia. Sou um viajante muito calejado para me permitir ficar seriamente incomodado pela perda de minha bagagem. Mas confesso que fiquei aborrecido à ideia de ser obrigado a me esquivar e me esconder de um homem cuja ficha registrava infâmias indizíveis. Era patente, contudo, que Holmes compreendia a situação com mais clareza que eu. Assim, descemos em Canterbury para descobrir que teríamos de esperar 1 hora antes de pegar um trem para New Haven. Eu ainda olhava, cheio de pesar, para o vagão bagageiro que desaparecia rapidamente levando o meu guarda-roupa, quando Holmes puxou-me pela manga e apontou para os trilhos. Como vê, já está por aqui. À distância, entre as matas de Kent, subiu uma nuvenzinha de fumaça. 1 minuto depois, um vagão com locomotiva pôde ser visto voando pela curva aberta que leva à estação. Mal tivemos tempo de tomar nossos lugares atrás de uma pilha de bagagem quando ele passou com um estrépito e um rugido, jogando-nos um jato de ar quente no rosto. Lá vai ele, disse Holmes enquanto víamos o vagão sacudir sobre os trilhos. Como vê, há limites para a inteligência dele. Teria sido um coup de maître se ele tivesse deduzido o que eu deduziria e agido de acordo. Que teria feito ele se nos alcançasse? Não pode haver a menor dúvida de que me faria um ataque homicida. Este é, no entanto, um jogo para 2.
A questão agora é se devemos almoçar antes da hora aqui ou correr o risco de passar fome até chegarmos ao buffet de New Haven. Conseguimos chegar a Bruxelas naquela noite e passamos 2 dias lá, viajando no terceiro para Estrasburgo. Na segunda-feira de manhã, Holmes telegrafou para a polícia de Londres e à noite encontramos uma resposta à nossa espera no hotel. Holmes rasgou o envelope e, soltando uma praga, jogou-o na lareira. Eu devia ter adivinhado, gemeu. Ele fugiu. Moriarty? Detiveram a quadrilha inteira com exceção dele e ele lhes escapou. É claro que, tendo eu deixado o país, não havia ninguém para enfrentá-lo. Mas achei que havia posto o jogo nas mãos deles. Penso que seria melhor você voltar para a Inglaterra, Watson. Por quê? Porque passarei a ser uma companhia perigosa. Esse homem não tem mais ocupação. Se voltar a Londres, está perdido. Se conheço bem o caráter dele, dedicará todas as suas energias a se vingar de mim. Disse isso em nossa breve entrevista e acho que falava sério. Eu certamente lhe recomendaria voltar para a sua clientela. Esse apelo tinha poucas chances de sucesso junto a um velho companheiro, além de velho amigo. Passamos meia hora na salle à manger de Estrasburgo discutindo a questão, mas na mesma noite recomeçáramos nossa viagem e estávamos a caminho de Genebra. Durante uma semana encantadora perambulamos pelo Vale do Ródano e depois, desviando-nos em Le, transpusemos o passo Gemmi, ainda coberto por espessa camada de neve. E assim, passando por Interlaken, chegamos a Meiringen. Foi uma viagem agradabilíssima, o delicioso verde da primavera embaixo, a neve virginal do inverno no alto, mas estava claro para mim que nunca, nem por um instante, Holmes esquecia a sombra que pairava sobre ele. Nas singelas aldeias alpinas ou nos desfiladeiros solitários das montanhas, eu sabia pela rapidez de seus olhares e seu atento escrutínio de cada rosto que passava por nós, que ele estava plenamente convencido de que, aonde quer que fôssemos, não podíamos nos livrar do perigo que nos perseguia. Uma vez eu me lembro quando passávamos pelo Gemmi e caminhávamos pela margem do melancólico Dalbense, uma grande pedra que se deslocara do penhasco à nossa direita caiu com um estrondo e rolou para o lago atrás de nós. Num instante, Holmes escalou correndo o penhasco e, de pé sobre o pináculo elevado, virou o pescoço em todas as direções. Foi em vão que nosso guia lhe assegurou que a queda de pedras era um fato corriqueiro naquele ponto durante a primavera. Ele nada disse, mas sorriu para mim com a expressão de um homem que vê se cumprirem todas as suas expectativas. Apesar de sua vigilância, contudo, ele nunca se mostrava deprimido. Ao contrário, não me lembro de tê-lo visto em tão exuberante bom humor. Reiterou inúmeras vezes que, se pudesse ter certeza de que a sociedade ficaria livre do professor Moriarty, poria fim à sua própria carreira alegremente. Parece-me, Watson, que posso mesmo dizer que não vivi inteiramente em vão, comentou. Se minha folha de serviço fosse encerrada esta noite, eu ainda poderia examiná-la com equanimidade. O ar de Londres ficou mais puro graças à minha presença. Em mais de 1000 casos, tenho consciência de que jamais usei meus talentos do lado errado. Ultimamente venho me sentindo tentado a considerar os problemas fornecidos pela natureza em vez daqueles mais superficiais pelos quais nossa sociedade artificial é responsável. Suas memórias serão concluídas, Watson, no dia em que eu coroar a minha carreira com a captura ou a eliminação do mais perigoso e capaz criminoso da Europa. Serei breve, mas ainda assim exato, no pouco que ainda tenho para contar. Não é um assunto em que me alongaria de bom grado, mas tenho consciência de estar no dever de não omitir nenhum detalhe.
Foi no dia 3 de maio que chegamos ao vilarejo de Meiringen, onde nos instalamos no Englischerhof, então dirigido por Peter Steiler, o velho. Nosso anfitrião era um homem inteligente e falava um excelente inglês, tendo trabalhado por 3 anos como garçom no Grosvenor Hotel em Londres. A conselho dele, na tarde do dia 4, partimos juntos com a intenção de cruzar os morros e passar a noite na aldeota de Rosenlaui. Recebemos injunções escritas, contudo, para não passar de maneira alguma pela catarata de Reichenbach, que fica a meio caminho sobre os morros, sem fazer um pequeno desvio para vê-la. Na verdade, é um lugar assustador. A torrente, engrossada pela neve derretida, arremete num abismo tremendo do qual o borrico se eleva enroscando-se como a fumaça de uma casa em chamas. O poço em que o rio se lança é uma cavidade imensa, cercada por pedras cintilantes, negras como carvão, que se estreitam num buraco espumante fervente de profundidade incalculável que transborda e projeta a torrente por sobre seus lábios dentados. O bramido do longo e pereno jorro de água verde e o silvo da trêmula e espessa cortina de borrico que se levanta deixam um homem zonzo com seu constante turbilhão e clamor. Postamo-nos perto da borda, contemplando a cintilação da água que desabava muito abaixo de nós contra as pedras negras e ouvindo o grito semi-humano que subia do abismo com o borrico. Uma trilha contorna a catarata até a metade para permitir uma vista completa, mas termina abruptamente e o viajante tem de voltar por onde veio. Havíamos nos virado para fazê-lo quando vimos um garoto suíço chegar correndo por ela com uma carta na mão. Ela tinha o timbre do hotel que acabáramos de deixar e era endereçada a mim pelo hoteleiro. Dizia que minutos após a nossa partida chegara uma senhora inglesa nos últimos estágios da consumpção. Ela passara o inverno em Davosplatz e agora viajava para se encontrar com amigos em Lucerna, quando uma súbita hemorragia a surpreendera. Pensava-se que dificilmente viveria mais do que algumas horas, mas seria um grande consolo para ela ver um médico inglês, e se eu tivesse a bondade de retornar, etc, etc, etc... O bom Steiler me garantia num pós-escrito que ele mesmo veria minha aquiescência como um grande favor, pois a dama se recusava terminantemente a ser atendida por um médico suíço e ele se sentia sobre grande responsabilidade. Um apelo como aquele não podia ser desprezado. Era impossível não atender ao chamado de uma compatriota que morria numa terra estrangeira. Tive escrúpulos, porém, quanto a deixar Holmes. Finalmente concordamos, no entanto, que ele conservaria o mensageiro suíço a seu lado como guia e companheiro, enquanto eu retornava a Meiringen. Meu amigo ficaria por mais um tempinho na catarata, disse ele, e depois transporia devagar o morro até Rosenlaui, onde eu me encontraria com ele à tarde. Virando-me, vi Holmes encostado numa pedra, os braços cruzados, contemplando o ímpeto das águas. Era a última visão que eu teria dele neste mundo. Quando me encontrava quase no fim da descida, olhei para trás. Era impossível daquela posição ver a catarata, mas divisei a estradinha sinuosa que contorna os ombros do morro e leva até ela. Nela, eu me lembro, avistei um homem andando muito depressa. Pude ver sua figura negra claramente delineada contra o verde atrás dele. Notei-o. E a energia com que andava, mas na pressa de chegar, tirei-o da cabeça. Devia passar um pouco de 1 hora quando cheguei a Meiringen. O velho Steiler estava na varanda de seu hotel. Bem, disse eu chegando afobado. Espero que ela não tenha piorado. Um olhar de surpresa perpassou seu rosto. E ao primeiro estremecimento de suas sobrancelhas, meu coração virou chumbo em meu peito. Não escreveu isto? Perguntei, puxando a carta do bolso. Não há nenhuma inglesa doente no hotel? É claro que não! Exclamou ele. Mas o papel tem nosso timbre.
Ah, isso deve ter sido escrito por aquele inglês alto que esteve aqui depois que os senhores partiram. Ele disse, mas não esperei nenhuma explicação do hoteleiro. Apavorado, já corria pela rua do vilarejo e tomava o caminho que trilhara havia tão pouco tempo. Eu levara 1 hora para descer. Apesar de todos os meus esforços, mais 2 se passaram antes que eu me visse de novo nas cataratas de Reichenbach. Lá estava o bastão de alpinista de Holmes, ainda apoiado contra a rocha junto à qual eu o deixara. Mas não havia sinal dele, e foi em vão que gritei. A única resposta que obtive foi minha própria voz reverberando num eco ribombante dos penhascos à minha volta. Foi a visão daquele bastão que me deixou gélido e nauseado. Então ele não fora para Rosenlau. Permanecera naquela trilha de 90 centímetros de largura, com uma rocha a prumo de um lado e o abismo a prumo de outro, até ser alcançado pelo inimigo. O jovem suíço também desaparecera. Provavelmente fora pago por Moriarty e deixara os 2 homens juntos. Mas o que teria acontecido depois? Quem poderia nos dizer o que acontecera depois? Fiquei tão aturdido com o horror daquilo que demorei 1 ou 2 minutos para me controlar. Em seguida comecei a pensar nos métodos do próprio Holmes e a tentar aplicá-los na interpretação de sua tragédia. Mas ai de mim, isso foi fácil demais. Durante nossa conversa, não havíamos ido até o fim da trilha e o bastão marcava o ponto em que ficáramos parados. A terra negra está sempre mole, graças aos borrifos incessantes. Até um passarinho deixaria seus passos sobre ela. 2 linhas de pegadas estavam claramente delineadas ao longo da extremidade final da trilha, ambas afastando-se de mim. A poucos metros do fim, o solo estava todo pisoteado num trecho de lama e as sarças e samambaias que margeavam o abismo, quebradas e enlameadas. Deitei-me de bruços, tentando espreitar por entre os borrifos que me envolviam. Escurecera desde que eu saíra, e agora eu só conseguia perceber aqui e ali a cintilação da umidade nas pedras negras. E lá embaixo, no fim do poço, o brilho da água agitada. Gritei, mas só aquele mesmo grito semi-humano da catarata me chegou de volta aos ouvidos. Quis o destino, porém, que eu recebesse, afinal de contas, uma última palavra de saudação de meu amigo e camarada. Eu disse que seu bastão de alpinista fora deixado contra um rochedo que se projetava na trilha. Do alto desse penedo, o lampejo de alguma coisa atraiu-me os olhos. E levantando a mão, descobri que ele vinha da cigarreira de prata que Holmes costumava levar consigo. Quando a peguei, um quadradinho de papel sobre a qual estivera pousada voou até o chão. Desdobrando-o, constatei que consistia de 3 folhas arrancadas de sua caderneta e dirigidas a mim. Era típico do homem que o endereço fosse tão preciso e a letra tão firme e clara como se tivessem sido escritos em seu gabinete. Meu caro Watson, escrevo-lhe estas poucas linhas graças à cortesia de Mr. Moriarty, que espera que eu esteja pronto para a discussão final das questões que se interpõem entre nós. Ele acaba de me dar um resumo dos métodos pelos quais evitou a polícia inglesa e se manteve a par de nossos movimentos. Eles, sem dúvida, confirmam a elevada opinião que eu formara de suas capacidades. É um prazer pensar que serei capaz de livrar a sociedade de quaisquer efeitos ulteriores de sua presença, embora tema que isso vá custar o sofrimento de meus amigos, especialmente o seu, meu caro Watson. Já lhe expliquei, contudo, que minha carreira atingiu de todo modo um ponto crítico, e nenhuma conclusão possível para ela me poderia ser mais agradável que esta. Na verdade, para ser inteiramente franco com você, eu tinha certeza de que a carta de Meiringen era um embuste, e permiti que partisse convencido de que algum desdobramento deste tipo se seguiria.
Diga ao inspetor Patterson que os papéis de que ele precisa para condenar a quadrilha estão no escaninho M, no envelope azul em que se lê Moriarty. Dispus de todos os meus bens em testamento antes de deixar a Inglaterra e entreguei-o a meu irmão Mycroft. Por favor, apresente meus cumprimentos a Mrs. Watson. E creia-me, meu caro companheiro, sinceramente seu, Sherlock Holmes. Algumas palavras talvez bastem para contar o pouco que resta. Um exame levado a cabo por peritos deixa pouca dúvida de que uma luta física entre os dois homens terminou, como era praticamente inevitável naquela situação, na queda de ambos, agarrados um ao outro. Qualquer tentativa de encontrar os corpos seria absolutamente inútil, e lá, no fundo daquele medonho caldeirão de água em torbelinho e espuma fervilhante, haverão de jazer para sempre o mais perigoso criminoso e o mais eminente defensor da lei em sua geração. O rapaz suíço nunca mais foi encontrado, e não pode haver dúvida de que era um dos numerosos agentes que Moriarty mantinha a seu serviço. Quanto à quadrilha, o público certamente se lembra de como as provas que Holmes acumulara desmascararam por completo sua organização e de com que intensidade a mão do morto pesou sobre eles. Sobre seu terrível chefe, poucos detalhes emergiram ao longo do processo. E se foi compelido agora a fazer um claro balanço de sua carreira, isso se deveu àqueles defensores imprudentes que tentaram limpar sua memória, lançando ataques sobre quem sempre verei como o melhor e o mais sábio homem que conheci. Dr. John H. Watson. Adendo. A repercussão do falecimento do personagem foi tão negativa que o autor chegou a receber ameaças de morte. Anos depois, Conan Doyle acabou por ceder à pressão. Em 1903, escreveu A Aventura da Casa Vazia, conto que faz parte do livro A Volta de Sherlock Holmes.